A paz e a alegria do Senhor ressuscitado estejam com todos vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos nos consagrar ao Espírito Santo, porque é dele que vem toda a inspiração, tanto para quem ensina, como para quem ouve, né? Para o pregador e para os ouvintes. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que eu recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda a liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Peçamos a graça de que o nome do Pai, o nome de Deus, seja glorificado e santificado em mim, em cada um de vocês. Esse é o sentido do pedido do Pai Nosso que vamos iniciar hoje. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o nome de Deus na vida de cada um daqueles que ousam chamar a Deus de Pai, como Jesus ensinou. Antes de mais nada, gostaria de repetir sempre aquilo que eu falo para vocês. Não deixem de colocar lá o seu gostei, não deixem de dar sugestões para melhorarmos, façam seus comentários, deem o seu pequeno testemunho, né, em breves palavras, fale uma palavrinha que também agregue aquilo que não sou capaz de ser completa, né, nos meus ensinamentos. E depois faça uma coisa importantíssima, que é o compartilhamento de todas as matérias que estão registradas nas nossas redes sociais. Passem para seus outros grupos que não são da comunidade, para seus grupos de família, de amigos e parentes, né, de conhecidos, de pessoas para quem você sabe que este conteúdo pode ajudar. As pessoas que vêm ao seu pensamento enquanto você me escuta, faça essa obra de apostolado junto conosco, né?
Então, hoje, como eu já falei, o nosso vídeo 14 vem sendo tentado de ser gravado há um bom tempo, mas sempre dá, eu consigo gravar e quando vou passar para o Rodrigo não sai nada. E também temos obras aqui em cima, né? Muita martelação, muita serra, o barulho é grande, apesar de estar no estúdio, o ambiente é fechado, mas o som ainda passa. Mas vamos ao conteúdo. O tema da santidade, o ser santo, como o Pai do céu é santo, é uma expressão da vontade de Deus que vem desde o Antigo Testamento. O livro do Levítico, no capítulo 19, segundo o Shouraki, que é um rabino que traduziu a Torá e os 4 evangelhos, ele diz que, de acordo com a tradição rabínica, o capítulo 19 do Levítico é o ponto mais alto de toda a Torá, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E realmente, logo, como que abrindo o capítulo, nos versículos 1 e 2, está escrito: o Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ora, essa força que Deus imprime na sua palavra não nos deixa opção para outra coisa a não ser levarmos uma vida de santidade. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Esta é a motivação. E olhem que no Antigo Testamento, quem ousaria chamar a Deus de Pai? Quem ousaria se relacionar com Deus nessa intimidade de chamá-lo de Pai? Então, no Novo Testamento, somos filhos da nova aliança, no sentido de o Novo Testamento, e por extensão também pelo nosso nome, temos uma responsabilidade muito maior de tratarmos a Deus com intimidade filial. Ele é nosso Pai, o Pai muito amado, que nos trata como filhos muito amados. E ele diz: olha, você aí, você que é meu filho, seja santo como eu sou santo. A palavra santo, santificar, sagrar, consagrar, tem um sentido muito, muito importante, muito bonito. Sede santos significa sede separados para mim, porque vocês já são consagrados pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos consagrados como um povo santo, uma nação santa, diferente, que não se identifica com a inspiração do mundo. Nós estamos no mundo, temos que estar no mundo para evangelizar o mundo, mas sem absorver os valores que o mundo quer nos impor. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo, Pai. Preservai-os de todo mal. Preservai-nos do mal. Depois, outra palavra, agora do Novo Testamento. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, São Paulo afirma com toda a autoridade: esta é a vontade de Deus. Você que às vezes fala: não sei qual é a vontade de Deus para mim, nisso, naquilo outro. Olha, nisso, naquilo e naquilo outro, Deus tem uma
uma vontade única, um piso, a partir do qual você edifica isto, aquilo e aquilo outro. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E assim, nós temos um caminho único. Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós nos espelharmos nele, em Jesus, nós estaremos nos deixando conduzir pelo Espírito Santo, que é o santificador. O Espírito Santo é quem nos santifica. Então eu tenho que ser o quê? Dócil, como barro na mão do oleiro Espírito Santo, que vai se deixando moldar pelos acontecimentos, pelas permissões, pelas vontades de Deus que eu consigo intuir. Santificar agora, no pedido do Pai Nosso, ganha uma dimensão muito interessante. Quando nós pedimos que o nome do Pai seja santificado, a gente se pergunta, uai, mas Deus não é perfeição? É. Deus não é santidade? Perfeição de santidade? É. Nós nem temos condição de compreender o que significa, na verdade, a palavra perfeição, universal, né? A gente tem uma noçãozinha assim, mas como que a coisa acontece, nós não sabemos, né? Então, que sentido tem desejarmos que o nome de Deus seja santificado? Nós não podemos acrescentar nada ao que Deus é em plenitude. Mas nós podemos e devemos permitir que o Espírito Santo, desejar que o Espírito Santo complete em mim. Lembre-se da nossa espiritualidade, que o Espírito Santo completa em mim a obra começada. Por exemplo, quando nós rezamos, né, os ditos, né, os dizeres, a fundamentação, melhor, da nossa espiritualidade. Que nós completemos na nossa carne aquilo que falta à paixão de Cristo. É a mesma pergunta. Falta alguma coisa? Jesus deixou de fazer alguma coisa na sua vida, no seu sofrimento, sobretudo, e morte de cruz, por nós, pela nossa salvação? Não. Foi uma obra, a obra da salvação é uma obra completa, na cabeça, em Cristo Jesus. Mas nós somos membros desse corpo. E aonde a cabeça nos leva, é para lá que os membros devem caminhar, na perfeição, para completar o que faltou à paixão de Cristo. Então, todos os nossos sofrimentos, todo o nosso fazer, nosso orar, nosso agir, tudo seja no sentido de completar, sobretudo nos momentos do nosso sofrimento, né? Nos momentos das nossas cruzes, das nossas provações, lembrar-nos de que quando essas coisas acontecem, nós temos que nos alegrar. Alegrai-vos. Né? Alegrai-vos. São Paulo e São Pedro dizem, quando vos sobrevém alguma provação. Então, a mesma coisa, quando eu peço que o nome do Pai seja santificado, não podendo acrescentar nada à perfeição da santidade de Deus, todavia, o sentido desse pedido quer dizer, Pai, santificai o vosso nome em mim, que eu, através do meu estilo de vida, da minha maneira de viver, né, eu me torne digna de tornar visível a santidade que é vossa, a santidade do vosso nome. Então, através de uma vida santa,
eu seja um instrumento da revelação de quanto o Pai é santo. Quando no final das 3 primeiras petições, santificado seja o nome de Deus, venha o reino de Deus, seja feita a vontade de Deus, termina assim na terra como no céu. Esse assim na terra como no céu não se refere somente à terceira petição, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Ora, o céu é o lugar onde estão os santos. É o lugar onde a presença, a plenitude da presença de Deus, da santidade de Deus, é refletida na face daqueles todos que estão lá, dos santos que já estão na glória, na igreja gloriosa, a igreja triunfante, a igreja que venceu, né? Que passou pelo que passou, foi purificada e agora adora, glorifica o Cordeiro. Lá estão os santos. A santidade no céu é perfeita. Também nos membros do corpo de Cristo que alcançaram aquela perfeição. Mas aqui na terra, infelizmente, essa santificação do nome de Deus não é tão perfeita como deveria ser. Ela já começa aqui. Hoje, eu devo sempre pedindo, santificado seja o vosso nome, Pai, em todo o dia de hoje, em tudo que eu faço, em tudo que eu sou, em tudo que eu rezo, nos meus desejos, nas minhas intenções, nos meus pensamentos, que sejam essas coisas todas dignas da vossa santidade. Faça brilhar o quanto vós sois sagrado, diferente, apartado, e nos quer assim. Mas eu não posso me contentar que a santidade do nome de Deus seja completada em mim só. No nosso batismo, o Senhor nos fez coparticipantes da missão de Cristo, Salvador. Então, eu estou nesse mundo para colaborar com a graça de Deus, ser uma extensão da humanidade de Jesus, da humanidade gloriosa de Jesus. Então, como Jesus tinha desejo de salvar a humanidade toda, e assim ele fez, lembra-se quando ele, falando do bom pastor, né? Ele dizia, eu tenho ainda muitas ovelhas que não são do meu aprisco, do meu redil. É preciso que eu vá lá onde elas estão. E por isso, quando nós desejamos que o nome de Deus seja santificado, imediatamente nós pensamos naquelas pessoas próximas ou não de nós, aquelas que estão lá não sei aonde, em nações, em tradições não cristãs. Eu tenho que pensar também naqueles com quem eu convivo no dia a dia e que, apesar de serem batizados, cristãos batizados, católicos, não vivem com dignidade o seu batismo. Qual é o meu desejo? Quando eu digo santificado seja o vosso nome, que esse nome de Deus, né, o que Deus seja também santificado na vida de outras pessoas, dessas pessoas com quem eu convivo, e que não têm a mínima noção da sua dignidade de filhos de Deus, por serem batizados, né? E como esse nome de Deus deve ser santificado por cada um de nós? Primeiro, como eu acabei de dizer, desejando que toda a humanidade saia das trevas, do pecado, da ignorância, da infidelidade e
seja transportada a humanidade, os homens, para a luz de Deus, para a verdade de Deus, para o caminho de Deus, né? Voltem a serem inseridos na videira verdadeira, e que todos os homens sejam batizados e cheguem ao conhecimento da verdade. E aqueles que foram batizados, mas estão vivendo uma vida longe de Deus, que reencontrem o caminho na vida sacerdotal, sacramental, através de uma confissão bem feita. Santificado seja o vosso nome, Senhor. Disponha de mim, Senhor, para que outras pessoas cheguem a rezar o Pai Nosso com esta coerência. Então, quero alertá-los por um cuidado muito grande. Vocês estão se lembrando do Sínodo da Amazônia, em que ouvimos tanta bobagem, tanta coisa errada, né, de hierarquia da igreja mesmo, dizendo, não, eu estou lá como missionário a vida inteira lá, vivendo nas matas da Amazônia e tal, e nunca batizei ninguém. Como se isso fosse uma bandeira de vitória, como se isso fosse a glória de Deus. Parece que evangelizar é estuprar uma pessoa espiritualmente, é desonrar a pessoa. O que é isso? Foi para isso que Jesus nos enviou. Ide, evangelizai, ensinai aquilo que eu vos ensinei, a viver aquilo que eu ensinei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam seguidores meus. Foi este o último mandato de Jesus para nós. E eu agora fico assim, não, cada um, eu não anuncio nada, em nome de um respeito, que nada mais é do que um respeito humano, de um politicamente correto, de uma mentira, e depois eu vou rezar o Pai Nosso. A gente frisa muito aquele pedaço lá, como é duro rezar o Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, porque, puxa, de verdade, eu estou pedindo que Deus me trate como eu estou tratando as pessoas a quem eu não consigo perdoar, que Ele não me perdoa. Não, mas não é só isso. É muito mais grave do que isso, né? Quando eu digo, Pai, santificado seja o vosso nome, o que é que eu tenho feito para que outras pessoas entendam que ela é uma pessoa sagrada, se for batizada. Ela tem que ter um estilo de vida diferente, sacralizada, separada, a serviço exclusivo de Deus. E não é só o religioso e o sacerdote, não, o leigo. É batizado? É isso, você é um separado para Deus, como uma hóstia consagrada, como um altar que foi consagrado para uso exclusivo de Deus. Santificar o nome de Deus é isso. É desejar que a santidade extrínseca de Deus brilhe através da minha vida e da vida de todos aqueles a quem eu sou enviado para evangelizar. Como é que o nome de Deus deve ser santificado? Exatamente, segundo ponto, desejando que todos se reconheçam como membros de um só corpo, porque há um só batismo, um só Senhor, um só corpo, que é o corpo de Cristo. Somos todos membros do corpo de Cristo. Participamos do corpo de Cristo, que é nossa cabeça, através da vivência, da recepção e da vivência dos sacramentos. A vida sacramental é canal das graças que Deus dispensa para nós. São canais privilegiados. Os sacramentos, que só a nossa igreja tem em plenitude. Olha a que dignidade nós somos chamados.
jamais agradeceremos a Deus suficientemente por isso, né? E, finalmente, um terceiro como santificar o nome de Deus. Que levemos uma vida santa e coerente com o pedido que fazemos. Santificado seja o vosso nome. Nós vamos citar aqui a carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 23 e 24, quando diz: Tu, que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então, uma maneira de você falar, de rezar, santificado seja o vosso nome. Mas, depois, desfalar o que você disse para Deus é você desonrar a vontade de Deus, não cumprindo os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, não fazendo as coisas como Deus quer que faça. Então, este povo me honra com os lábios, santificado seja o vosso nome, que maravilha. Mas depois, na vivência, as obras não têm nada a ver com esse pedido, não são santas. As obras, o que fazem, o que desejam, o que intencionam, as intenções do coração, não tem nada a ver com a santidade. Mas então nós precisamos de uma interferência de Deus, né? O profeta Ezequiel, no capítulo 36, fala, né, expressa pela sua boca uma queixa violenta de Deus. Este povo que eu salvei, que eu tirei do Egito, esse povo que eu tirei das trevas, eles denigrem o meu nome, eles aviltam o meu nome, eles esculacham com o meu nome, porque se dizem povo de Deus, povo privilegiado, povo único, povo escolhido, e, no entanto, no meio dos pagãos, eles vivem como pagãos. Por isso, termina no capítulo 36 de Ezequiel, no versículo 24, um dos versículos mais bonitos da Sagrada Escritura. Deus falando: eu vos retirarei do meio das nações. No sentido, eu quero que vocês sejam separados por um estilo de vida. Eu vos reunirei de todos os lugares. Essa reunião que Deus quer é a igreja, gente. A assembleia é a igreja. Eu os reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo, ao vosso lugar de habitação, ao terreno que é próprio de vocês, é a igreja católica. Olha, se você é protestante, se você é espírita, se você é maçom, se você é de outra religião, se você não é nada, se você é ateu, ninguém é nada, tá? Pelo menos, se diz que não é nada, pelo menos você é Deus de si mesmo. Enfim, se você está numa situação dessa, reconsidere a sua situação. Pense no que eu estou falando. Se você está aqui me ouvindo, quem sabe Deus... Não, sem quem sabe. É porque Deus está fazendo chegar a você uma palavra que talvez seja definitiva para você dar um passo em direção e ousar chamar a Deus de Pai. Derramarei sobre vós águas puras. Está prometendo o Espírito Santo. Águas puras que nos purifiquem de todas as impurezas que atentam contra esta obra da santidade do Espírito Santo em nós. Derramarei sobre vós águas puras
que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Imundícies e abominações. Por tudo isso, Senhor, vos bendizemos, pedimos o Espírito Santo que venha rezar em nós o Pai Nosso. Amém. Queridos, só um alerta. Nesta semana, eu não selecionei para cada dia da semana um ponto do catecismo da Igreja Católica. Mas vocês mesmos vão caminhar do ponto 2807, 2807, até o 2815, e vão verificando o que você dá conta de compreender, de ruminar, palavra, sentido de uma frase, o que você dá conta de entender. Depois você vai ruminar em oração. Pai, olha essa palavrinha que me tocou. Me ensina mais um pouquinho sobre isso. Confronte a sua vida com isso que tocou o seu coração. E depois, por escrito, 3 pontinhos. O que neste vídeo chamou mais a sua atenção? O que no seu para-casa mais chamou a sua atenção? E o que Deus lhe falou ao coração? Só isso. Meu último pedido. Se você ainda não é um doador, se você ainda não ajuda a nossa comunidade a manter a sua missão com dignidade, com qualidade, faça sua doação generosa. Procure a nossa secretaria, a nossa tesouraria, vá nas nossas contas bancárias e faça sua doação, de preferência com fidelidade, assim, sistematicamente. E Deus a recompensará, os recompensará muito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.